Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Pereira da Multiplicidade. A Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Se você se interessa por esse tema, já se inscreve aqui no canal, já dá gostei nesse vídeo, compartilha, que cada vez mais a gente precisa discutir mais mobilidade urbana baseada em dados. Esse aqui é mais um vídeo daquele que eu trago para a gente discutir pesquisas que não estão sendo feitas ou conceitos que precisam ser melhor discutidos. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma questão de imobilidade, ou seja, de pessoas que não viajam. Em mobilidade urbana, a gente sempre está estudando pessoas que fazem viagens. As pessoas saem de um lugar, vão até o outro e, escolhem um modo de transporte para fazer isso, um horário, e elas vão. Então, isso é o que se trata de mobilidade urbana. Mas existe boa parte da população que não viaja, tá? Quando eu digo boa parte, estimado aí aqui em São Paulo, em 30% das pessoas que não fazem nenhum tipo de viagem no seu dia de semana. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem dificuldade de acesso, ou às vezes ela não tem acesso a dinheiro, ela não consegue pagar a tarifa do transporte, ou ela tem algum problema de locomoção, ou ela não tem aonde ir, enfim, são problemas de acesso. E vocês lembram que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a lei federal que rege a mobilidade urbana no país, tem como objetivo diminuir essa desigualdade e prover acesso para as pessoas. A mobilidade ela deve servir para as pessoas conseguirem acessar escolas, trabalho, hospital, lazer, parques, cinema, teatro, enfim, a mobilidade ela deve servir para a população fazer os seus deslocamentos e chegar nos locais. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente ignora essa parte da população que não viaja e fica lá nos estudos, só estudando taxas de mobilidade. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é, nas pesquisas que a gente faz, a gente tem que dar um jeito de incluir quem não está conseguindo viajar, ou seja, a pessoa sequer conseguiu ser atingida pelas políticas de mobilidade urbana. E aí, eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, idosos. Pessoas idosas podem não ter atividades para conseguir pra fazer o que elas querem, então elas ficam em casa. São pessoas que poderiam estar se divertindo em algum lugar, confraternizando com outras pessoas, ajudando a família em outras atividades, enfim, cada um livre para fazer o que quer, mas essas pessoas não têm onde ir e elas podem, não conseguir se locomover, elas não têm para onde ir e ficam em casa. Mesmo com a gratuidade em alguns modos de transporte, essa pessoa às vezes não tem uma mobilidade tão alta, então ela fica aí nas suas residências e é uma situação que vale a pena estudar, vale a pena entender qual é o potencial dessa pessoa viajar mais, viajar na cidade, assim, fazer essas suas atividades fora de casa. O outro grupo é o grupo das crianças. Muitas crianças, se vocês olharem a pesquisa Origem e Destino daqui da região metropolitana de São Paulo ou de outras regiões metropolitanas do país, vocês vão ver que muitas crianças, até a certa idade, elas não fazem nenhuma viagem, ou seja, não vão nem para a creche. E também, quando elas fazem, elas só têm essa viagem da escola. Ela vai e volta da escola e não faz mais nenhuma atividade. Então, sempre que a gente estiver estudando esse grupo, vale a pena estudar como seria esse transporte dessa criança, como é que é esse transporte para a escola e para outros lugares, se ela tem alguém para levar, o que ela tem que fazer, enfim, se ela tem atividades para crianças durante o dia dela, durante a semana, ou nos finais de semana, ou no bairro que ela mora. Enfim, estudar esse comportamento das crianças em relação a viagens e não viagens, tá? Então isso é uma coisa que precisa ser, tem que ter um olhar bem acurado, bem delicado, entendendo que isso passa por discutir a mobilidade de hoje e do futuro, saber se essa criança não está andando de bicicleta, não está andando a pé, enfim, estudar realmente toda essa situação da infância e como essa infância não está se deslocando tanto, tá bom? Um outro grupo é o grupo de pessoas com alguma deficiência física, ou mobilidade reduzida. Essas pessoas já têm uma dificuldade enorme para sair de casa, já que as calçadas já são ruins por si só. E os serviços de atendimento da prefeitura, aqui em São Paulo chama Atende, em outras cidades, algumas cidades fornecem esse tipo de serviço com horário marcado, que são veículos adaptados para a pessoa poder entrar com a cadeira de rodas e esse veículo você marca onde ele vai te pegar, onde vai te deixar, no horário certinho e tal.
Esse tipo de serviço público é muito restrito. E muitas vezes a pessoa com deficiência, ela até pode ter acesso a esse serviço de deslocamento, mas os locais públicos e os locais privados que ela vai não têm acessibilidade. Então a pessoa pode até ter acesso ao veículo, mas, sei lá, o teatro que ela gostaria de ir não tem acesso para pessoas com a deficiência dela. Então, muitas dessas pessoas acabam não viajando. Então, olha aí, é uma área da mobilidade urbana enorme que a gente precisa se dedicar ainda, que a gente precisaria estar com esse olhar, mas a gente sequer tem dados sobre isso, porque as principais pesquisas, elas, na verdade, elas entrevistam as pessoas que viajaram ou aquele tipo de pesquisa que tá muito comum, que é fazer pesquisa na rua, né? Então, você vai lá, aborda a pessoa, pergunta quais modos de transporte ela usa, mas olha só, quem já tá na rua já se deslocou. E as pessoas que não estão, como que elas vão responder esse tipo de pesquisa, certo? Então a gente sempre tem que entender quem a gente está entrevistando e entender o que fez a pessoa chegar até ali. E não esquecer que existem pessoas que podem não estar ali e que precisam de olhares atentos para a mobilidade urbana. E por último, tem um grupo de pessoas que trabalham em casa. Essas pessoas, elas às vezes têm um trabalho de estilo serviço, ou seja, eles têm um escritório em casa, né, o que a gente chama de home office em inglês, mas ela também pode ter um pequeno comércio que ela abriu na garagem da casa dela, ou ela faz costura em casa, enfim, tem outras atividades ligadas ao trabalho que pode ser feito dentro de casa. Às vezes a pessoa cozinha, enfim, faz doces e ela faz esse trabalho em casa. E essas pessoas, elas não se deslocam. Mas isso não significa que a pessoa não está no setor produtivo ou que ela não precise se deslocar. Às vezes ela pode se deslocar para fazer compras para esse serviço, ou ela trabalha em casa e acaba tendo todas as funções de casa, como ir no mercado, comprar coisas para casa, enfim, reparos da casa ficam nos cuidados dessa pessoa. Então, assim, é uma situação bem que a gente precisa sempre estar com esse olhar atento para pessoas que trabalham em casa e fazem outros tipos de deslocamentos, se não aquele casa-trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se interessem cada vez mais para entender essa parte da mobilidade urbana que tem pouca gente estudando. E obrigada por me acompanhar até aqui e eu vou pedir de novo para vocês se inscreverem no canal. Gostou desse vídeo? Já curte, já compartilha e assim a gente vai podendo crescer esse canal. Só mais uma coisa, não sei se vocês sabem, vocês têm que, na hora de se inscrever no canal, vocês têm que ligar a notificação do YouTube, para o YouTube te avisar, para marcar vocês em todos os vídeos que eu mando, porque senão, se você só der inscrever, ele às vezes manda, às vezes não manda, então clica no sininho e aí vai dar certo, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.